Boa tarde. Estou muito feliz de voltar na FAAP, em uma das minhas faculdades. Eu sou Cris Kerr e hoje a gente vai falar sobre temas extremamente importantes: vieses inconscientes, diversidade e inclusão. Vocês sabiam que todas as pessoas têm vieses inconscientes? Eu descobri que eu tinha vieses inconscientes quando eu li um livro de uma professora de Harvard chamada Banaji. O livro dela se chama Blind Spot, viés de ponto cego. Foi aí que eu descobri os meus vieses e fui estudar um pouco mais sobre esse tema e entender como que ele impactava a diversidade e a inclusão. E hoje eu vou trazer para vocês algumas informações super importantes. Vamos entender então o que é diversidade. Diversidade é a multiplicidade, é a variedade. Isso quer dizer então que todas as pessoas são diversas. Só que o nosso cérebro adora categorizar tudo e todos. Não existe ninguém igual a ninguém. A gente tem que olhar as pessoas de forma individual. Vamos pegar um exemplo. Um casal de irmãos gêmeos, eles podem ser idênticos nas suas características físicas, mas quando nós olhamos a diversidade cognitiva, que são os pensamentos, as ideias e os talentos, eles são muito diferentes. Então é como a nossa digital. Não tem ninguém igual à nossa digital. Só que para a gente, então, é muito difícil olhar dessa forma. E por que hoje, nas empresas, a gente ouve falar muito sobre os grupos minorizados? Que eles são formados por mulheres, pessoas negras, pessoas do grupo LGBTI+, pessoas com deficiência, porque esses são os grupos com menor representatividade dentro das corporações. Por isso que a gente tem esse olhar. Além disso, quando a gente olha esse grupo na nossa população, hoje a gente tem uma grande população de pessoas negras, que é formada por pessoas pretas e pardas, quase 56% da nossa população. Quando a gente olha mulheres, a gente tem 51,8% de mulheres na nossa população. E pessoas com deficiência, 23,9%. Ou seja, aonde estão essas pessoas quando a gente olha nas instituições e nas empresas? Elas não estão nem nos cargos de alta liderança, nem nos cargos de gestão. E a gente vai entender um pouquinho o porquê disso tudo que está envolvido com os nossos vieses inconscientes. Quando a gente olha inclusão, o nosso cérebro é um cérebro muito associativo. Ele adora fazer associações. E como a gente ouviu a palavra inclusão muitas vezes relacionada a pessoas com deficiência, inclusão social, a gente guarda essa informação dentro do nosso cérebro. Mas, na verdade, inclusão, a gente está falando de todas as pessoas. Todo mundo precisa se sentir incluído. A gente começa olhando o quê? O senso de pertencimento. Todas as pessoas precisam se sentir pertencentes, precisam se sentir parte. Depois, valorização. Puxa, eu entro num projeto, eu quero participar do projeto importante. Eu estou numa reunião, eu quero que escutem o que eu estou falando. Então, inclusão envolve todos esses pontos e mais um fundamental, que é o respeito. Como é que eu posso estar numa reunião ou em qualquer ambiente e ouvir, por exemplo, uma piada ou uma brincadeira? Isso fere diretamente a pessoa. Quando nós estamos nos ambientes, nós precisamos de segurança psicológica para a gente ter produtividade. É assim que o nosso cérebro funciona. Ele está sempre buscando: eu estou sob ameaça ou estou num lugar seguro? É isso que o nosso cérebro faz o tempo inteiro. Isso está relacionado com a inclusão e com a produtividade das pessoas. Existe uma frase muito famosa da Verna Meyers, que é vice-presidente de inclusão estratégica no Netflix, que fala: diversidade eu convido para o baile, inclusão eu convido para dançar. Como é que a gente traz isso para a nossa realidade? Diversidade é o que está acontecendo. A gente traz as pessoas para dentro dos ambientes corporativos, mas será que efetivamente elas estão se sentindo incluídas? Elas estão se sentindo bem nesse ambiente? Como é que a gente caminha, então, para a inclusão? Vamos entender um pouquinho. Primeiro ponto é a exclusão. Pessoal, aqui não tem viés inconsciente nenhum. Aqui são pessoas que falam assim:
Não quero mulheres no meu time. Não quero pessoas com deficiência. Não quero pessoas negras. Isto é exclusão. Não tem viés inconsciente nenhum aqui. Depois, a gente vai para a integração, que é exatamente o que está acontecendo nos ambientes corporativos. Eu trago as pessoas diversas, mas eu não estou fazendo elas se sentirem incluídas ainda. A gente tem uma tendência, a gente busca pessoas muito parecidas conosco. Então, quando eu entro numa empresa e eu sinto que não tem representatividade minha ali, eu vou procurar as pessoas que são iguais a mim. Percebam, por exemplo, quando a gente vai num evento. Quando a gente chega no evento, a primeira coisa que a gente faz, a gente dá uma olhada para ver se a gente conhece alguém naquele ambiente. Para quê? Para eu me sentir segura. É isso que a gente busca o tempo inteiro. Então, essa segurança eu encontro com os iguais. Então, quando a gente olha nas empresas, a gente tem os grupos juntos. Pessoas com deficiência, pessoas negras, homens, mulheres. A gente precisa conseguir ficar perto de outras pessoas, que é exatamente a inclusão. Que é quando estamos todos juntos e misturados. Sentindo que eu sou em qualquer ambiente que eu estiver, eu estou me sentindo valorizada, eu estou me sentindo respeitada naquele ambiente. E qual que é o grande desafio da história toda? A gente tem um cérebro. E dentro desse cérebro, a gente tem um dos sistemas que se chama inconsciente. Esse nosso sistema inconsciente é um sistema que também é conhecido como automático, emocional, instintivo. Esse sistema é o nosso sistema primitivo, é o nosso sistema de sobrevivência que a gente tinha lá atrás, onde eu precisava ver um animal ali na minha frente e entender que aquele animal poderia me matar. Então, eu criava uma associação, esse animal vai me matar, eu tenho que me preparar. Então, esse sistema, ele é um sistema que ele cria várias associações mentais. Ele guarda todas essas informações. Esse sistema, a grande função dele é reconhecer padrões e criar memória emocional. Então, o que esse sistema faz? É como se dentro dele a gente tivesse uma mochila. E essa mochilinha a gente vai guardando todas as experiências que a gente teve a nossa vida inteira. Então, eu vou guardando ali, positiva ou negativa essa informação. E aí, na hora que eu encontro com uma pessoa, o meu cérebro tem um gatilho mental. Ele busca essa informação dentro dessa mochila e me traz qual é a informação que está gravada. Então, vamos dizer que eu encontro com uma pessoa que me lembra alguém com quem eu tive uma experiência profissional ruim. Ou, eu assisti um filme ontem e essa pessoa que estava ali era a pessoa do mal. Encontro hoje com uma pessoa que lembra ela. O que acontece com o meu cérebro? Ele traz essa referência. Então, é mais ou menos aquela intuição que a gente tem quando a gente chega no espaço e fala assim, não gostei dessa pessoa. Ou a gente fala assim, adorei essa pessoa, não sei o que foi. São essas informações que o seu cérebro está trazendo para você. Ele faz esse gatilho mental e faz uma comparação e traz a informação para você. E aquilo que você vivenciou, ele traz exatamente a mesma experiência. Ele traz também dentro desse sistema inconsciente, ele vai armazenando ali todos os estereótipos que a gente vai adquirindo durante a nossa vida toda. O que são os estereótipos? São categorizações que a gente vai criando para pessoas e para grupos sociais. Então, eu olho uma pessoa, eu vejo ela e já trago essa informação de qual estereótipo eu tenho guardado. A gente também, ao longo da vida, vai recebendo da nossa família todas as crenças. Então, aquilo tudo que a gente acredita como uma verdade, que muitas vezes foi passado por um avô, por uma avó, por um pai, por um tio, por uma mãe, por um professor, e a gente guarda essas informações que viram verdades absolutas. E esses estereótipos e essas crenças levam a gente a ter os preconceitos. O que é o preconceito? É um julgamento, sempre hostil e negativo, referente a alguma pessoa, criado por conta do estereótipo ou das crenças. A gente também tem influência das crenças culturais. A gente está num país que é um país que tem uma cultura ainda muito machista, muito racista, muito homofóbica, muito capacitista, muito classista. Então, todas essas influências estão guardadas aqui dentro do nosso cérebro. Vamos entender melhor. Quando eu falo para vocês assim, pensa na pessoa que comanda o avião. Será que a primeira informação que veio para vocês foi essa aqui? Ou será que a informação que veio para vocês foi
foi essa aqui. Por que que quando a gente pensa, primeiro a palavra comanda, será que quando a gente pensa em comandar, a gente pensa num homem ou a gente pensa numa mulher? Quando a gente pensa na palavra líder, será que eu penso num homem ou eu penso numa mulher liderando? Então, isso está armazenado aqui dentro do seu cérebro. Esses são os estereótipos. Qual é o lugar que eu acredito de cada pessoa? A gente pode olhar a mulher e como a gente viu poucas comandantes como ela e mais comandantes como ele, a gente guarda exatamente essa informação no nosso cérebro. E essa mulher, quando a gente olha para ela, qual é a primeira informação que o seu cérebro te manda? Qual é o cargo que você acredita que essa mulher tem? Normalmente, quando eu faço esse exercício, as pessoas me dizem, eu acho que ela trabalha numa ONG. Ou então as pessoas me falam o seguinte, olha, na verdade, eu acho que ela é uma professora. Ou eu acho que ela é uma enfermeira. Mas muito dificilmente as pessoas vão me dizer que ela é a pessoa que tem o cargo mais alto na empresa. Na verdade, essa aqui é a Ursula Burns, ela foi presidente e CEO da Xerox. Mas por que a gente não guarda essa associação? Com quantas pessoas negras você estudou na sua vida? Com quantas pessoas negras você fez faculdade na vida? Com quantas pessoas negras você trabalhou que eram gerentes, diretores e diretoras de empresa? Então, a gente guarda exatamente essa associação no nosso cérebro. Então, a hora que eu encontro a Úrsula, eu tenho uma dificuldade de trazer essa informação, de entender que a Úrsula é a pessoa que ocupa a posição mais alta dentro da corporação. Vamos mais um exemplo. Quando eu olho esse homem, qual a informação que eu tenho? Será que nós temos associações positivas para pessoas tatuadas? Hoje temos inúmeras pessoas tatuadas. Mas muitas vezes, quando eu pergunto para as pessoas, como foi quando você fez tatuagem? A pessoa fala, minha mãe falou que eu não ia arrumar emprego, a minha mãe falou que não ia dar certo, ou o pai também. Então, o quanto a gente ainda traz de associações negativas com a tatuagem. E aí, quando a gente olha ele, será que a gente associa ele a um político? Ou será que a gente associa ele a um chefe de cozinha, a um roqueiro, a um motoqueiro, a um tatuador, que são normalmente o que vem, as pessoas me contam que elas acham do John. Na verdade, esse é o John, ele é vice-governador da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele faz um trabalho maravilhoso com jovens carentes, tirando eles da vida e trazendo eles de volta para estudar. Agora, por que a gente não consegue fazer essa associação? Porque a gente não guarda essa associação. Quando eu vejo John, ele me lembra, nunca vai me lembrar um político, ele vai me lembrar diversas outros cargos e outras funções. Vou contar um exemplo pessoal que aconteceu na minha vida, porque os vieses inconscientes, eles estão baseados muito na sua experiência pessoal. Eu sou de São Paulo, a família do meu pai é de Taubaté, aqui pertinho. E todas as vezes que a gente estava na estrada, o meu pai, quando eu era pequena, ele virava para mim e falava assim, cuidado com esses motoqueiros, cuidado com esses grupos de motoqueiros. Então, o que eu criei? Eu criei uma crença de que esse grupo não era um grupo muito legal. O que acontece? Uma vez eu sofri um acidente de carro na estrada. E fui socorrida por esse grupo de motoqueiros que ajudou todas as pessoas que sofreram acidente. E foi assim que eu desconstruí uma crença que meu pai tinha passado para mim, sem ele nem saber que ele tinha me passado essa crença. Então, pessoal, o que acontece é que esse nosso cérebro, ele vai armazenando a nossa vida inteirinha, todos os estereótipos daquilo que eu vi, os preconceitos que eu fui adquirindo e as nossas crenças. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas negras, né, as pessoas têm uma tendência a dizer, não, Cristina, na verdade, eu não sou racista. Eu falo, então, vamos fazer um teste para ver se você é racista ou não? Por quê? Porque muitos desses estereótipos que a gente vai guardando, dessas crenças que a gente vai guardando, a gente não sabe que a gente tem. Elas estão no lado inconsciente do meu cérebro. Eu preciso trazer ele para o consciente do cérebro. Quando a gente vê, por exemplo, a linguagem que a gente usa, a lista negra, o mercado negro, a inveja branca, porque ela é positiva, a ovelha negra. Então, tudo isso vai formando esses estereótipos dentro da nossa mente. E é por isso que a gente precisa, então, fazer exatamente o que a professora Mazarin Banaji conta para a gente.
Nós preferimos acreditar que somos pessoas sem preconceitos, mas as pesquisas mostram o contrário. Esta é uma constatação desconfortável. É muito desconfortável a gente se perceber estereotipando as pessoas, a gente se perceber tendo um preconceito, a gente perceber que a gente tem uma crença. Mas ter um viés não é o fim do mundo. A única vergonha é se você não fizer nenhum esforço para melhorar. Então, meu convite para cada um e para cada uma de vocês é: pensa aí, o que tem guardado dentro da sua mente? Amplie a sua consciência para a gente entender, será que eu tenho viés inconsciente? Sim, você tem viés inconsciente. O grande desafio aqui é você ampliar a sua consciência e entender quais são os seus, porque só assim você vai conseguir mudar. E eu gosto de terminar sempre com uma frase que é: pequenas mudanças fazem uma grande diferença. A gente não vai conseguir mudar tudo de hoje para amanhã, mas o meu convite é para que cada um e cada uma pense de forma consciente para que a gente consiga, então, trazer essa consciência e fazer uma transformação. Muito obrigada.